Quando você ouve a palavra arrependimento, o que vem na sua mente? Culpa, remorso, medo de Deus, a sensação de que você falhou e agora precisa fazer alguma coisa para ser perdoado? Durante séculos, a palavra metanoia foi traduzida e ensinada principalmente como arrependimento, mas essa tradução, embora não esteja totalmente errada, é pequena demais para expressar a profundidade do que Jesus ensinava. Metanoia não significa apenas sentir tristeza pelo que você fez. Metanoia significa uma transformação profunda da mente. Uma mudança completa da forma de perceber. É como se Jesus estivesse dizendo: você precisa aprender a enxergar de outra maneira. Não se trata apenas de mudar comportamentos, trata-se de mudar a consciência que produz os comportamentos. Não é apenas parar de cometer determinados erros, é começar a enxergar a si mesmo, o outro, Deus e a vida por uma perspectiva completamente nova. E hoje sabemos, inclusive pela neurociência, que essa transformação não é apenas uma metáfora espiritual. O cérebro humano pode realmente mudar. Aquilo que repetimos, sentimos, contemplamos e praticamos reorganiza nossas conexões neurais. Hoje vamos compreender porque a metanoia é muito maior do que o arrependimento e porque ela está no centro da mensagem de Jesus, especialmente no Evangelho de João. A palavra grega metanoia é formada por duas ideias, mas ao longo do tempo, essa palavra passou a ser associada quase exclusivamente à culpa moral. E a mensagem tornou-se: você pecou, sinta-se culpado, peça perdão. Mas Jesus não veio apenas produzir pessoas culpadas, ele veio despertar pessoas. Uma pessoa pode deixar de fazer algo exteriormente, mas continuar desejando, julgando, odiando ou alimentando o mesmo padrão interior. Nesse caso, houve contenção, mas não houve metanoia. Metanoia não é maquiagem moral, é transformação interior. Não é apenas controlar o que fazemos, é compreender de onde surge aquilo que fazemos. Por isso, Jesus frequentemente não respondia apenas ao comportamento visível, ele revelava a consciência por trás do comportamento. O Evangelho de João é talvez um dos textos mais profundos para entendermos a metanoia. No entanto, como Nicodemos, Jesus afirma: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não diz apenas que a pessoa não poderá entrar no reino de Deus. Ele afirma que ela não poderá ver. Isso significa que o reino de Deus não é apenas um lugar para onde alguém vai depois da morte. É uma realidade que precisa ser percebida. E para perceber essa realidade é necessário nascer de novo. Nicodemos entende tudo de forma literal. Ele pergunta como um homem adulto poderia voltar ao ventre de sua mãe. Mas Jesus está falando sobre uma transformação da consciência. Nicodemos possuía conhecimento religioso, mas ainda enxergava a realidade a partir da velha mente. Uma pessoa pode conhecer textos sagrados e continuar vendo Deus pelo medo. Pode defender doutrinas e nunca ter experimentado uma verdadeira transformação interior. Nascer de novo significa começar a ver a vida com novos olhos. Em João 9, depois de curar um homem cego, Jesus utiliza aquele acontecimento para revelar uma cegueira muito mais profunda, a cegueira espiritual. Algumas pessoas enxergavam com os olhos, mas não conseguiam perceber a verdade que estava diante delas. Isso continua acontecendo hoje. As nossas crenças funcionam como filtros. Não enxergamos a realidade exatamente como ela é. Enxergamos a realidade através daquilo que acreditamos.
Se uma pessoa acredita que Deus é um juiz severo, ela interpretará a vida pelo medo. Se acredita que todos querem prejudicá-la, enxergará ameaças em todos os lugares. As crenças moldam a percepção. A percepção influencia as emoções. As emoções influenciam os comportamentos. E os comportamentos repetidos reforçam as próprias crenças. Vira um ciclo. Jesus não veio interromper esse ciclo. Ele veio mostrar que elas estavam enxergando de maneira limitada. Hoje a neurociência nos ajuda a compreender algo impressionante. O cérebro não é uma estrutura fixa. Ele pode se reorganizar ao longo da vida. Nossas experiências, aprendizados, hábitos, pensamentos e práticas podem fortalecer determinadas conexões neurais e enfraquecer outras. Isso é neuroplasticidade. Imagine uma estrada no meio de uma floresta. Quanto mais pessoas passam por aquele caminho, mais aberto e fácil ele se torna. O mesmo ocorre com muitos padrões mentais. Quanto mais repetimos determinado pensamento, mais automático ele se torna. Se você passou anos reagindo com medo, o medo pode se transformar em um caminho mental rápido. Se aprendeu desde cedo que Deus está sempre procurando erros para puni-lo, essa imagem pode permanecer profundamente registrada em sua mente. Mas a neuroplasticidade nos mostra que novos caminhos podem ser construídos. Não basta ter uma nova ideia uma única vez. É necessário contemplá-la, vivê-la, incorporá-la. E aqui está a profundidade do Evangelho. Jesus não oferecia apenas informações, ele convidava as pessoas a uma interpretação repetida de uma nova realidade. Ele sentava-se com quem era rejeitado, tocava com quem ninguém queria tocar, mostrava que a misericórdia era maior do que qualquer condenação. Cada encontro com Jesus era uma experiência capaz de reorganizar a percepção daquela pessoa. Ela começava a enxergar Deus de outra maneira e, como consequência, começava a viver de outra maneira. A culpa possui um efeito limitado. Ela pode sinalizar que fizemos algo contrário aos nossos valores, mas quando a culpa se transforma em identidade, ela paralisa. Existe uma enorme diferença entre dizer eu cometi um erro e dizer eu sou um erro. A primeira afirmação abre a possibilidade do aprendizado. A segunda cria vergonha e aprisionamento. Muitas estruturas religiosas alimentaram uma espiritualidade baseada na culpa, mas a experiência de Jesus produzia outro movimento. Ele não negava a necessidade de transformação, mas transformava sem destruir a dignidade. Veja a mulher acusada de adultério. Jesus não a condena. Primeiro, ele a liberta da condenação. Depois, convida a uma nova vida. A transformação verdadeira nasce mais profundamente do amor do que do medo. Metanoia não é viver olhando para trás, punindo-se eternamente pelo que passou. Metanoia é aprender com o passado e permitir que uma nova consciência nasça. Em João capítulo 8, Jesus afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase é frequentemente repetida, mas pouco compreendida. Conhecer, na linguagem bíblica, possui um sentido profundo de experiência. Não basta saber teoricamente que Deus é amor, é preciso experimentar esse amor. Não basta repetir que somos filhos de Deus, é preciso permitir que essa verdade transforme a nossa identidade. A verdade
verdade, ela liberta quando deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma nova forma de perceber. Talvez você saiba intelectualmente que não precisa agradar a todos, mas continua sofrendo cada vez que alguém o desaprova. Talvez saiba que Deus é misericordioso, mas ainda sente medo de ser castigado por qualquer erro. Isso mostra que existe uma diferença entre informação e transformação. A metanoia não ocorre apenas por meio de um momento emocional. Ela é um caminho. O primeiro passo é observar. Comece a perceber seus pensamentos automáticos. O que você pensa quando alguém o critica? Que histórias você repete sobre si mesmo? Eu nunca consigo, ninguém me ama, Deus está decepcionado comigo. Essas frases não são apenas pensamentos soltos, elas podem ser estruturas profundas de percepção. O segundo passo é questionar. Essa crença é verdadeira? Ela está de acordo com Deus revelado, Jesus? O terceiro passo é construir uma nova percepção. Em vez de dizer sou um fracasso, reconheça, estou em processo de aprendizado. Em vez de Deus me abandonou, contemple, mesmo sem compreender este momento, não estou separado do amor de Deus. E o quarto passo é praticar. A nova percepção precisa ser repetida até se tornar uma nova forma de viver. Isso ocorre por meio da oração, da meditação, da leitura consciente do Evangelho. Cada vez que você responde de maneira diferente, um novo caminho começa a ser fortalecido. Cada vez que escolhe a compaixão em vez de julgamento, algo se transforma. Cada vez que escolhe a verdade em vez de aparência, algo se transforma. No Evangelho de João, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. A luz não obriga ninguém a enxergar, mas torna possível ver. Cristo revela aquilo que antes estava escondido. Ele revela a falsa imagem de Deus, revela os mecanismos do ego. Seguir Jesus não significa apenas admirar aquilo que ele fez, significa permitir que a consciência que existia nele também nasça em nós. Paulo expressaria essa transformação dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é muito mais profundo do que adotar uma religião. É uma mudança do centro da existência. O ego deixa de ser o centro absoluto. O medo deixa de comandar. E essa transformação não acontece de uma vez. É uma renovação cotidiana da mente. É metanoia. Metanoia não significa odiar quem você foi, significa permitir que uma nova consciência nasça. Não significa negar os erros, significa enxergá-los com lucidez, responsabilidade e abertura para a transformação. A neuroplasticidade mostra que o cérebro pode mudar. O Evangelho mostra que a consciência pode despertar, mas essa mudança exige prática. Exige coragem para questionar as crenças que carregamos. Talvez o chamado de Jesus possa ser resumido assim: pare de olhar a realidade com os olhos da velha mente. Nasça de novo, veja de novo. Metanoia não é simplesmente seguir ou sentir culpa pelo que passou. Metanoia é tornar-se capaz de perceber uma realidade que antes você não conseguia ver. Reflita durante essa semana qual crença antiga continua determinando a sua forma de enxergar a Deus, a si mesmo e a vida. Essa crença produz medo ou liberdade? Ela produz condenação ou transformação? Escreva nos comentários aqui qual parte dessa reflexão mais tocou você. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita que espiritualidade é apenas culpa, medo e punição. Inscreva-se no canal Encontrando a Verdade, porque nossa proposta é exatamente esta: ir além das respostas prontas, questionar as crenças que nos limitam e redescobrir a profundidade transformadora da mensagem de Jesus.
A verdade não veio aprisionar, a verdade veio para libertar.